O Jornal do Meio-Dia acompanha passo a passo todo o processo de investigação da chacina em Brasília. A onda de homicídios começou na última quinta-feira com o desaparecimento de uma cabeleireira e dos 3 filhos dela. 6 corpos já foram encontrados, o carro carbonizado, análises que estão sendo feitas aqui em Goiânia, investigação que conta aí com a colaboração das polícias do Distrito Federal, Goiás e também Minas Gerais. Mas quem traz agora, neste momento, ao vivo, a atualização desse caso bárbaro é o repórter Almir Costa, já na tela conosco. Começando a sua participação, Almir, esclarecendo o que mais circulou nas redes sociais hoje, de que os principais suspeitos dessa chacina, que seriam o marido e sogro dessa cabeleireira, teriam sido mortos em um confronto. Isso confere ou não, Almir? Por favor, bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde, Luciano, e também aos nossos telespectadores. A Polícia Civil aqui de Goiás não confirma essa informação. Inclusive, o detalhe novo, Luciana, é que tanto o Tiago de Oliveira como o Marcos Antônio também podem ter sido mortos nessa trama que se iniciou aí com a morte dessa cabeleireira e dos 3 filhos pequenos dela. Tudo isso está sendo checado. Ontem houve uma busca intensa numa fazenda, ontem à noite, mas esses corpos não foram encontrados, eles continuam desaparecidos e há a possibilidade também de que mais 2 pessoas que têm algum grau de envolvimento nesses assassinatos também tenham sido mortas ainda por cima. A Polícia Civil está investigando, não só a Polícia Civil de Goiás, mas também de Minas Gerais, do Distrito Federal, nessa intensa investigação para poder entender todo esse cenário macabro desses assassinatos. O certo é que até agora são 6 vítimas, né? A cabeleireira, os 3 filhos dela e também as 2 vítimas que foram encontradas no outro carro carbonizado nessa rodovia lá em Unai, Minas Gerais. E agora essa informação de que podem ter mais 4 vítimas nesse que seria um sequestro que deu errado em algum momento e que por isso pessoas inocentes que talvez não teriam participação nisso podem ter sido mortas também, como a cabeleireira e esses 3 filhos dela. Ontem, como você disse, a Polícia Civil, tanto aqui de Goiás, quanto de Minas e de Brasília, nessa força-tarefa, prenderam aí, 3 pessoas. Uma delas deu detalhes de como esses primeiros crimes já identificados ocorreram. Os corpos estão sendo identificados, exumados aqui no Instituto Médico Legal em Goiânia, inclusive os 2 que foram deixados nesse segundo carro lá na rodovia em Unai, Minas Gerais. Nós temos inclusive uma reportagem, uma fala com o superintendente adjunto do Instituto da Polícia Técnico-Científica aqui em Goiás, falando justamente desse trabalho que está sendo feito de identificação por meio de DNA, porque não se tem a certeza se as pessoas que foram encontradas no carro lá aqui em Goiás, se são da cabeleireira e dos filhos dela, esse de Minas também. Tudo isso está sendo passado por esse trabalho da Polícia Técnico-Científica aqui em Goiás para poder fazer essas identificações. Mas as evidências são muito fortes de que são as pessoas de que a gente está falando desde quando essa notícia macabra veio à tona, porque os parentes já identificaram os veículos, infelizmente os corpos não, porque eles estavam muito queimados e a identificação só vai se dar então por esse trabalho da Polícia Técnico-Científica. Uma dessas pessoas, como eu disse, que foi presa, deu esses detalhes de como esses crimes aconteceram, mas tem muito ainda a ser esclarecido, muito ainda a ser dito pelas polícias durante essa investigação. Inclusive, esses presos estão sendo ouvidos, estão sendo levados para essas averiguações e trazendo informações que possam fazer com que as polícias civil aqui de Goiás, de Brasília e do Distrito Federal confirmem ou não todas essas versões para essas hipóteses. Então a novidade é essa, de que podem haver mais 4 mortos nessa história. Aí já não seriam mais 6 mortos, que são já confirmados até agora, e sim 10.
Daqui a pouco, no Jornal do Meio-Dia, a gente tem uma reportagem completa sobre esse caso e uma entrevista também aqui da Secretaria de Segurança Pública com um dos delegados dessa força-tarefa que está acompanhando todo esse trabalho de investigação para poder esclarecer essa história que ainda tem muitos detalhes soltos aí para que as polícias possam dizer o que de fato aconteceu e por que tanta gente de uma mesma família acabou sendo morta. Eu volto com você, Luciana. Ok, Almir, muitíssimo obrigada. Daqui a pouquinho a gente esclarece também o fato novo que surgiu nessa história toda, né, Lucílio e Almir, de uma ex-mulher com o filho dela ou amante também desaparecidas. Vamos esclarecer tudo isso com a ajuda de um representante da Polícia Civil, ainda nesta edição do Jornal do Meio-Dia, com todos os detalhes atualizando esse caso aos nossos telespectadores. Por enquanto, muito obrigada. A gente volta a te chamar logo, logo.